Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais uma etapa da série Através da Bíblia. Para você que nos acompanha constantemente, esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando em termos detalhados os mais diversos textos, com o propósito de proclamar essa palavra que pode tornar o homem sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, e também pode habilitar o homem de Deus para toda boa obra. Essas são as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 17. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre a Bíblia, vamos compartilhar com você mais uma mensagem de um dos nossos ouvintes que testemunha sobre o valor das nossas conversas diárias. Essa mensagem vem de Manaus, no estado do Amazonas, e diz o seguinte: agradeço a Deus por esse programa. Ele tem servido para a minha edificação espiritual. Eu tenho crescido diante do Senhor. Amigo, muito obrigado por essas palavras. Saiba que a partir de agora, o seu nome está em nossa lista de oração. Mantenha-nos informados sobre as suas questões, sobre suas vitórias, ou sobre como tem chegado a recepção do nosso programa aí na sua região. Agora eu quero te convidar para um momento muito especial do nosso programa. Nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus e a sua direção para o estudo de hoje. Pai querido, agradecemos o privilégio de podermos abrir a Tua Palavra e estudá-la livremente. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, revelando a Tua vontade para nós. Pedimos essas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Fortalece a fé. Amigo ouvinte, como dissemos no início, estamos reiniciando o nosso estudo através da Bíblia. Esse é um estudo no qual, durante um bom tempo, pretendemos meditar sobre toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. É um desafio, mas pela graça de Deus e na sua companhia, conseguiremos atingir esse grande alvo. Já realizamos por 2 vezes essa jornada, contando com a aceitação e o apoio de muitos irmãos. Agora eu, pastor Itamir Neves, tenho e terei o privilégio de estar com você todas as vezes que sintonizar o nosso programa. Para isso eu quero te fazer um convite. Proponha no seu coração acompanhar os estudos de cada uma das passagens da Palavra de Deus, e a sua companhia é importante para nós. Na verdade, a sua companhia é a razão de ser do nosso programa. Mas eu gostaria de ampliar esse convite. Reúna a sua família. Convide o seu cônjuge, convide os seus filhos. Diga-lhes da oportunidade de participarem com você desse projeto tão rico de estudar a Bíblia toda. Podemos testemunhar que muitas famílias e muitos irmãos e amigos, individualmente, eles têm sido muito abençoados. Estudar a Bíblia sempre é algo precioso. O estudo da Palavra de Deus traz sempre consolação e a bênção de Deus para aqueles que separam um período de tempo para essa tarefa tão fundamental. Foi o apóstolo Paulo que disse em Romanos 15, versículo 4, as seguintes palavras: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Você conseguiu anotar a passagem? Eu vou repetir, a passagem é Romanos, capítulo 15, versículo 4. Amigo ouvinte, muitas pessoas têm escrito sobre as bênçãos que têm alcançado através do estudo sistemático da Bíblia. Ao iniciarmos essa jornada que para nós é fascinante de estudar a Bíblia, livro por livro, parágrafo por parágrafo e em muitas oportunidades até versículo por versículo, gostaria de destacar para você o valor que devemos dar à Palavra de Deus.
A Bíblia é a palavra de Deus e registra a sua vontade para a raça humana criada por ele. Alguns têm dito com razão que a Bíblia é o manual do fabricante. Se desejamos saber como o ser humano funciona e deve funcionar em todo o seu potencial, da melhor maneira possível, nós necessitamos estudar a Bíblia, pois nela temos as orientações seguras para que esse objetivo seja alcançado. Se desejamos ser seres humanos que cumpram as expectativas do nosso Criador, é necessário que saibamos corretamente como devemos nos comportar, como devemos reagir, como devemos nos relacionar uns com os outros, o que é que nós devemos pensar, no que é que devemos crer e, afinal, como devemos ser diante dele mesmo, diante do nosso próprio Deus. A Bíblia é um livro que não tem semelhantes, ela é singular e, por causa disso mesmo, tem sido atacada como nenhum outro livro. É possível dizer sem medo nenhum de errar, que nenhum outro livro teve tantos inimigos como a Bíblia. Porém, hoje, a Bíblia é um livro popular, é um best-seller, é um dos livros mais vendidos e mais conhecidos de todo o planeta Terra. A saúde e a vitalidade da vida humana e da vida da Igreja, em toda a sua história, sempre estiveram atreladas, isto é, estiveram sempre unidas ao estudo profundo da Palavra de Deus. Na verdade, ao longo da história, Deus foi sempre glorificado por meio de um grupo de fiéis que, seguindo os mandamentos das Sagradas Escrituras, o adoravam e o obedeciam. Papel esse que foi reservado a Israel, mas que infelizmente não foi obedecido por ele. Nos dias de hoje, esse relacionamento não pode ser diferente. Cada um de nós, ou a igreja como um todo, necessita praticar a mesma obediência e, através de uma vida de temor a Deus, adorar e glorificar ao seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, a revelação perfeita do Pai, em quem habita toda a plenitude da divindade. Assim, amigo, eu creio que você pode concordar comigo que há necessidade de todos nós nos voltarmos para a Bíblia, amando-a, estudando-a, nela meditando com o objetivo de colocá-la em prática no nosso viver diário. Veja bem, numa época em que temos as mais diferentes ideias religiosas, em que temos os mais variados caminhos que, como dizem, podem levar o homem a ter paz consigo mesmo e com seu mundo, é urgente, na verdade é urgentíssimo voltarmos à Bíblia, sabendo que ela é a verdadeira palavra de Deus, a expressão da sua vontade para com todos nós, seres humanos, e o nosso relacionamento com ele e com a sua criação. O estudo dos mandamentos e das orientações do Senhor não pode ser feito de uma maneira mecânica. Os livros que estudaremos não foram escritos de uma maneira mecânica. Eles foram inspirados, eles foram transmitidos pelo próprio Deus a homens piedosos que foram usados pelo Espírito Santo como instrumentos para registrarem as suas palavras. Esses homens, além de terem suas vidas piedosas, eles eram também falhos, como nós também o somos. Mas eles eram homens que criam em Deus, que oravam, colocando suas necessidades nas poderosas mãos do Senhor. Eram homens que sofreram por terem suas vidas conformadas à vontade de Deus. Ora, se assim eles eram e se comportavam, se assim eram e se comportavam os autores humanos desse livro divino, certamente será com essas atitudes que nós deveremos nos comprometer a estudar esse livro. O nosso estudo deverá ser feito com reverência, com submissão, com uma atitude de humildade, sabendo que a capacitação para a obediência aos seus mandamentos e orientações deve vir do próprio Espírito Santo que inspirou o seu registro. Eu gostaria de convidá-lo a se colocar então diante de Deus e pedir-lhe que abençoe você
e a todos os seus nesse propósito de estudar a palavra de Deus. Se o Senhor não estiver conosco, corremos o risco de gastar tempo precioso em nossas vidas e, com certeza, não seremos abençoados por não permitirmos a sua companhia. Essa companhia divina, Ele mesmo, o Senhor Jesus, nos prometeu quando disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme lemos em Mateus 28, 18 a 20. E também, quando ele disse, tempos antes, no próprio livro de Mateus, que onde 2 ou 3 estiveram reunidos em seu nome, ali ele estaria no meio deles. Eu quero repetir para você, para que você possa anotar essas passagens. Mateus 28, 18 a 20 e Mateus 18, versículo 20. Anote isso e depois confira na sua própria Bíblia. Essa promessa tão especial de Jesus deve ser apropriada por cada um de nós que desejamos estudar a sua palavra. A atitude do nosso coração deve ser essa. Ao estudar a Bíblia, necessitamos da sua presença constante, da presença do nosso Deus como autor divino da sua palavra. A Bíblia constitui a base para a nossa vida espiritual e a vida intelectual, na verdade, para a nossa vida como um todo. A própria Bíblia diz a seu respeito ser uma bênção especial de Deus para conosco. Eu quero convidá-lo a ouvir as palavras do Salmo 19. Eu vou ler e, se você puder acompanhar, faça-o. Eu vou abrir no Salmo 19 e eu quero ler com você os versículos 7 a 10. Ouça ou então acompanhe-me nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Essas são palavras impressionantes. Você não acha? Certamente o salmista Davi conhecia esse livro divino, mas certamente ele conhecia ainda mais o autor desse livro divino. Olhando para a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, podemos nos espelhar nele e não apenas ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, mas principalmente poderemos amar e adorar o autor desse maravilhoso livro. O desafio para todos nós é que, ao estudarmos as Sagradas Escrituras, amemos e nos relacionemos adequadamente com o próprio autor dessas Escrituras. Amemos a Deus. O meu convite para você é: ame o Senhor. Querido ouvinte, eu quero dizer que o nosso estudo através da Bíblia, que é o nome do nosso programa, deve alcançar pelo menos 2 objetivos. Ao estudarmos a palavra de Deus, estaremos crescendo intelectualmente e espiritualmente. É isso mesmo. O estudo da Bíblia nos abençoa em todas as áreas. E eu quero compartilhar como é que você cresce intelectualmente. Primeiro, ao estudarmos a Bíblia, vamos conhecer o conteúdo conceitual de cada livro, de cada capítulo, dos parágrafos e dos versículos sobre os quais nos detivermos. Segundo, ao estudarmos a Bíblia, conheceremos o contexto histórico, geográfico e cultural de cada livro ou passagem das Escrituras, alvos dos nossos encontros. Terceiro, quando estudamos a Bíblia, vamos entender também a necessidade de aprendermos ou relembrarmos os princípios básicos, as regras básicas da interpretação bíblica, ou como se denomina nos livros acadêmicos ou seminários. Olha só, vamos conhecer ou relembrar os princípios da hermenêutica. Essa palavra hermenêutica descreve a ciência que estuda a interpretação. Em quarto lugar, quando estudamos a Bíblia, vamos perceber que em diversos assuntos, muitos interpretam este ou aquele texto de uma maneira diferente da nossa. E assim, podemos entender por que temos tantas vozes dizendo coisas diferentes a partir dos mesmos textos bíblicos. E em quinto e último lugar,
Crescemos intelectualmente porque a nossa fé fica cada vez mais sólida, mais firme. A nossa fé não será apenas um sentimento meio obscuro. Ao estudarmos seriamente a Bíblia, vamos alcançar um desses seus objetivos. Isto é, podermos explicar a razão da nossa fé, a razão da esperança que é em nós, como disse Pedro em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Assim, você pode perceber como é importante o estudo da Bíblia. Mas nós dissemos também que, através do estudo da Palavra de Deus, podemos crescer intelectualmente e espiritualmente. Agora, encaminhando-nos para o final do programa, eu quero compartilhar com você como podemos crescer espiritualmente. É isso mesmo, nós crescemos espiritualmente e isso também pode ser confirmado através de 5 aspectos. O primeiro aspecto do crescimento espiritual se dá quando tornamos a Bíblia uma das partes fundamentais para as nossas próprias vidas. Um segundo aspecto do crescimento espiritual experimentamos quando começamos a amar cada dia mais a própria palavra. Quanto mais estudamos a palavra, mais cresce o nosso amor por ela. Minha oração é que todos nós possamos amar mais e mais a palavra eterna, a palavra do nosso Deus. O terceiro aspecto do nosso crescimento espiritual se percebe quando paulatinamente, dia a dia, passo a passo, nos tornamos pessoas melhores, mais próximas do caráter de Cristo. O propósito de Deus para conosco é exatamente esse, de nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, conforme Paulo nos diz em Romanos 8, 29. Fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em quarto lugar, também crescemos espiritualmente quando a nossa devoção aumenta. Mas talvez alguém pergunte, o que é devoção? Devoção é dedicação. Devotar-se a alguém é dedicar-se especificamente a alguém. Portanto, ao estudarmos a palavra de Deus, a nossa dedicação ao Senhor tenderá a aumentar. E, finalmente, em quinto lugar, através do estudo da Bíblia, crescemos espiritualmente ao percebermos que o nosso amor por Deus vai aumentando diariamente. Amamos a Deus quando decidimos obedecê-lo, e essa obediência só poderá ser conseguida na suficiência do Espírito Santo. Portanto, eu quero dizer para você que todos nós que nos propomos a estudar a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, podemos ter essa expectativa de crescer intelectualmente e espiritualmente. Mas talvez você me pergunte, como é que eu posso ter certeza que eu irei crescer? E se você me permite, eu quero responder-lhe dando algumas sugestões. Como é que nós podemos esperar esse crescimento? Eu quero destacar, em primeiro lugar, a singularidade da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus escrita, teve e tem um papel único na formação da cultura ocidental. Essa é a nossa cultura ocidental. Hoje ela é uma força que predomina no desenvolvimento global da política, da economia, das relações sociais. Ela tem bases alicerçadas na palavra de Deus, como, por exemplo, na pregação da igualdade entre os povos, na valorização das mulheres, na proclamação da justiça social. A Bíblia tem esse trânsito livre entre as diversas autoridades, mesmo que elas não sejam cristãs. Por quê? Porque ela é lida não apenas como uma história de uma raça ou de um povo, o povo de Israel, mas ela é considerada como a história de toda a humanidade. Assim, ela se revela singular na sua universalidade, no seu impacto na história, na sua comunicação, fazendo-nos crescer intelectualmente. Mas também nós crescemos espiritualmente. Por quê? Porque a Bíblia convida homens e mulheres a louvar o Criador em virtude da sua abundância na natureza. Vemos isso no livro de Salmos, através dos hinos que falam da glória de Deus no universo, da glória de Deus na terra. Esse é o caráter universal da Bíblia. Ao estudarmos a Bíblia, convocamos não só os homens, mas toda a criação para adorar o Criador. Crescemos espiritualmente quando nos rendemos diante do Senhor, que fez os céus e a terra. Os anjos proclamam a glória de Deus. A natureza revela a glória de Deus. E nós, como criaturas inteligentes, devemos buscar a glória de Deus. Nessa atitude de submissão a Deus, o nosso Criador, o nosso espírito
usufrui da companhia divina. E assim crescemos, nos tornando melhores seres humanos, mostrando que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia é o único livro que descreve a trajetória mundial com início e conclusão definidos no ato divino de revelação. E por isso, ela se torna singular em seu impacto, por conter a mensagem do poder de Deus demonstrado na história. Em virtude dessa ação divina, não é necessário que a Bíblia proteja os seus heróis. Ela é franca quando se refere àqueles homens escolhidos por Deus. Foram homens e mulheres que sentiram, reagiram, sofreram e se alegraram como nós. É a própria Bíblia que diz que homens a quem consideramos heróis, eles eram pessoas normais. Você se lembra do que Tiago disse de Elias, um dos mais importantes profetas de Israel? Acompanhe comigo a leitura de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Eu repito para que você possa anotar. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Ouça essas palavras. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Essa é uma declaração muito importante. Por quê? Porque ela apresenta aquele que, como profeta, e nós o temos por herói, Elias enfrentou reis, orou para chover e parar de chover, e um dia teve o privilégio de se apresentar a Jesus quando da transfiguração. Sim, a Bíblia o apresenta como um homem comum, de carne e sangue, com os mesmos sentimentos que eu e você temos. A Bíblia causa esse impacto tão interessante, porque quando nós a estudamos, nós nos vemos nela. A Bíblia é como um espelho. Você se olha no espelho, você se vê. Você lê a Bíblia, você também se vê. Querido amigo, nós estamos finalizando esse programa. E nos próximos programas, nós queremos abordar questões importantes para as quais necessitamos obter respostas satisfatórias. O que é a Bíblia? Qual é o seu nome? Como a Bíblia foi escrita? Como a Bíblia chegou até nós? Como entender a Bíblia? Como interpretá-la corretamente? A Bíblia tem valor para os nossos dias? A Bíblia é aplicável para a nossa vida diária? Meu amigo, essas e outras perguntas são fundamentais e devem ser respondidas antes de iniciarmos o seu estudo detalhado. Por isso, eu gostaria de concluir esse nosso encontro com algumas palavras do salmista. Do Salmo 119, eu gostaria de ler os versículos 103, 104 e 105. Eu repito para que você possa anotar. Salmo 119, 103, 104 e 105. Diz assim a palavra de Deus: Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essas palavras mostram o valor da Bíblia e eu espero que encoraje você a estudá-la para conhecer ainda mais o nosso Deus. Quero ter um tempo de oração com você para pedir a Deus que o abençoe. Pai querido, dê que cada um dos nossos ouvintes tenha do Senhor a bênção necessária para ter uma vida agradável ao Senhor. Querido amigo, nós oramos para que Deus te abençoe e te convidamos para estar conosco no nosso próximo encontro. Até breve. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300,
CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.